A educação no Brasil é coisa séria, principalmente para aqueles que sabem fazer a verdadeira educação. A Secretaria de Educação de Belo Jardim tem a grata satisfação de dizer que, mesmo em tempo de pandemia, a educação, a escola está funcionando de uma forma remota, levando tecnologia e levando informação. E todas as nossas aulas, através da internet, através dos canais dos quais a educação de Belo Jardim tem se feito acontecer. Isso é prova inconteste de que essa educação está em evolução e que a Secretaria de Educação e Tecnologia do nosso município está fazendo com que os nossos alunos tenham aula mesmo no período de pandemia. E o Brasil é rico. O Brasil, culturalmente falando, é um país dentro de muitos países. E o Nordeste é um desses países brasileiros. Um Nordeste de região macro, grande, composta por 9 estados. Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, entre outros. E nós nos destacamos numa das culturas mais lindas do mundo. Pois é, a literatura de cordel, um marco vindo de Portugal, chegada ao Brasil e difundida amplamente no Nordeste. No Nordeste brasileiro, nós podemos citar o estado da Paraíba como sendo ele o grande centro do cordel brasileiro. Mas em Belo Jardim, município do estado de Pernambuco, a Secretaria de Educação e Tecnologia tem a honra de dizer que os seus alunos, mesmo no período de tecnologia, está vivendo esse tempo. Porque a educação, ela passa pela tecnologia, mas ela passa muito pelas nossas tradições. O mês de agosto reverencia todo um período de arte popular. E a educação de Belo Jardim convida você a entrar nesse mundo da literatura de cordel, da xilogravura, da literatura que tanto foi difundida em Portugal, hoje ela é um marco legal aqui no Nordeste e Pernambuco não está de fora. Para falar um pouquinho de um grande evento realizado pela Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim, vou chamar o professor Heraldo, que coordenou todo o trabalho aqui na Secretaria de Educação, levando as escolas e os alunos a conhecerem mais o projeto do Cordel. Obrigado, Jadilson. Alô, você. Alô, aluno, aluna da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e nós tivemos o nosso projeto bem desenvolvido, a literatura de cordel, Escola em Tempo de Pandemia. E hoje, como eu prometi nas aulas passadas, não é? Vamos divulgar os ganhadores, os vencedores. Mas antes eu quero parabenizar a todos os alunos e alunas das nossas escolas aqui da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim pela participação desse evento, desse projeto, e aos gestores das escolas, aos professores, orientadores, o meu muito obrigado. Tá certo? Daqui a pouquinho vamos dizer os nomes dos ganhadores, dos vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugares. Projeto Literatura de Cordel e Escola em Tempo de Pandemia. Então, quero convidar aqui, agora, neste momento, o secretário de Educação, Adriano Cândido, para dar uma palavra para todos vocês. Por favor, Adriano. Obrigado, professor Heraldo Cunha. Obrigado, Jadilson Gonçalves, aqui presentes. Com imensa satisfação que agradecemos a presença, né, diária dos nossos alunos nesse projeto tão grandioso, que é a literatura de cordel, projeto que nós temos um polo aqui próximo, onde temos J. Borges em Bezerros, que trabalha a literatura há um bom tempo. Ela é tão propagada como o Jadilson citou, mas que realmente temos a agradecer por inúmeros trabalhos que foram colocados, expostos aqui para o professor Heraldo, e que foi difícil escolher realmente quais seriam os melhores, porque todos foram excelentes. Então, agradecer a todos os nossos professores e professoras, agradecer aos gestores, coordenadores, que participaram, que ajudaram nossos alunos nesse período de pandemia, onde, como foi citado, realmente a Secretaria de Educação e Tecnologia vem sempre tentando trazer o máximo, trazer o melhor com a nossa equipe tão comprometida para que nossos alunos não possam ficar sem aula e que possam realmente em casa, todos os dias, assistir às suas aulas, interagir, aprender e seguir com seus estudos, porque essa pandemia vai passar e em breve estaremos de volta nas nossas aulas presenciais, com fé em Deus, todos juntos, realmente por uma educação com qualidade. Então, é a Prefeitura de Belo Jardim e a Secretaria de Educação e Tecnologia juntos nesse mesmo propósito, trazer a educação para a sua casa até que possamos realmente voltar aos dias normais, com fé em Deus. Muito obrigado e que possamos seguir. Ok, professor? Passo agora para Jadilson Gonçalves.
Mais uma vez, nós agradecemos a todos os professores e professoras que compõem a rede municipal de ensino na cidade de Belo Jardim. É motivo de muito orgulho saber que as nossas escolas, os nossos professores, coordenadores, gestores de uma forma geral participaram deste bonito evento. Algumas escolas, naturalmente, se destacaram e os seus alunos, prioritariamente, vão receber a premiação digna pelo trabalho, lindos trabalhos realizados pelas escolas, tendo à frente os seus professores que mais tiveram como orientadores para que os grandes trabalhos pudessem ser desenvolvidos. E vindo exatamente do campo, né, da zona rural de Belo Jardim, da escola do campo João Bezerra Filho, aí o aluno, a aluna, que foi orientada pelo professor Aldo Vital da Silva, Emily Geise dos Santos, ficou em terceiro lugar com o trabalho constituído à frente desse magnífico período onde eles trabalharam a xilografura e o cordel. Empatados ali, tecnicamente, né, segundo o professor Heraldo, 2 alunos empataram e foi um trabalho muito, muito bonito para ver essa captação e saber, de fato, quem seriam os primeiros colocados. A Escola Municipal, Dr. Sebastião Cabral, o aluno da 4ª fase do EJA, a Andréa Michele, aliás, foi a professora orientadora, a professora Andréa Michele foi a orientadora, e a aluna vencedora foi Daiane da Silva Moura, que ficou empatada em terceiro lugar com Emily Geise, da Escola do Campo. Emily, que é do 9º ano, né, da Escola do Campo. Segundo lugar ficou para a Escola Centro Comunitário Municipal Castelinho, na sede do município, a professora orientadora, professora Iva Santos, e a grande vencedora foi Camille Vitória Santos. Ela ficou em segundo lugar na premiação, que vai receber posteriormente pelo professor Heraldo, que vai estar entregando com a professora Clécia. E ficou em primeiríssimo lugar a escola do distrito de Belo Jardim, a escola Luísa Leopoldina Lopes, a aluna é do 8º ano B, foi orientado pelo professor Evânio Bezerra Dias, daquele distrito. A aluna é Kemily Vitória dos Santos, ela que fez o primeiríssimo lugar. E fica aqui os nossos parabéns a todos os professores, alunos e envolvidos que participaram desse programa, a literatura de cordel, a escola em tempo de pandemia. É assim que fazemos a educação, fazendo a diferença, misturando tecnologia com aquilo que nós vivenciamos do melhor da arte popular brasileira. Por que não dizer da arte popular nordestina, através da integração Brasil-Portugal? Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Aldo Cunha e hoje mais uma aula para o 9º ano e 4ª fase da EJA de língua portuguesa. E o conteúdo que nós iremos estudar hoje é o seguinte: concordância nominal e concordância verbal. Então, explicarei as duas da melhor maneira possível para que vocês relembrem ou entendam melhor este importante conteúdo para a nossa coesão e coerência na produção textual. Concordância nominal. A concordância nominal ocorre quando há flexão de um termo, pode ser um artigo, um adjetivo, um pronome, para concordar com um substantivo. Essa flexão é feita em gênero, masculino ou feminino, e em número, plural ou singular. Quando a gente fala gênero, ou é masculino ou é feminino, e número é plural ou singular. Vejam os exemplos aí. O amigo verdadeiro. Observe que eu deixei destaque azul. Olha aí, o amigo verdadeiro. Então, esta concordância com o nome, né? A flexão aí em gênero. Eu não vou dizer como alguns estrangeiros chegam ao Brasil e falam amigo verdadeira, né? Às vezes falam errado, porque não sabem a concordância nominal da forma correta, como deve ser empregada, falada e escrita na nossa língua portuguesa. Olha aí, o gênero feminino, a amiga verdadeira. Olha o número, plural ou singular, já foi, e agora vai para gênero masculino no plural. Os amigos verdadeiros, as amigas verdadeiras.
Apesar dessas regras básicas, existem casos específicos. Então, são esses casos específicos que iremos abordar agora na continuidade da nossa aula sobre a concordância nominal. Casos específicos de concordância nominal. Concordância nominal com pronomes pessoais. O pronome pessoal e o adjetivo estabelecem concordância em gênero e número. Por exemplo, ele é falador, ela é faladora, eles são faladores, elas são faladoras. Ah, professor, isso eu já sei, é muito fácil. Muito bem, estou começando pelo mais fácil, mas depois tem alguns casozinhos específicos mais difíceis que a gente costuma errar, tanto na oralidade quanto na produção textual. Continuemos. Adjetivo caracterizando vários substantivos. Olha aí, já vai dificultar um pouquinho no entendimento, mas é fácil de você entender. Só seguir a regra. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Olha aí, olha o primeiro exemplo. A faca e o garfo dourado estão na gaveta. Veja aí, dourado é o adjetivo. Garfo é o substantivo. Então, dourado, ele pode concordar, ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo. O substantivo é masculino, garfo. Então, dourado. Eu posso dizer a faca e o garfo dourado estão na gaveta. Vamos inverter a ordem, vamos botar o garfo no início e a faca junto do adjetivo. Olha, o substantivo faca feminino. O garfo e a faca dourada estão na gaveta. Vejam no plural. As facas e os garfos dourados estão na gaveta. Os garfos e as facas douradas estão na gaveta. Observem aí que o adjetivo ele sempre concordou em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Pode também assumir a forma no masculino plural, na existência de um substantivo masculino e um feminino. Lembra da faca e do garfo? Continua aí. A faca e o garfo dourados estão na gaveta. O garfo e a faca dourados estão na gaveta. Como existe na oração um substantivo masculino e um feminino, ele assume a forma também, pode assumir a forma no masculino plural. Só não posso dizer a faca e o garfo douradas. O garfo e a faca douradas, não. Sempre no masculino plural pode aparecer essa forma, se você quiser assim falar ou assim escrever. Com substantivos do mesmo gênero no singular, o adjetivo pode ficar no singular ou no plural. Vejam bem. No exemplo de cima temos um substantivo masculino e um feminino. Aqui neste exemplo são substantivos do mesmo gênero no singular. Então o adjetivo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Olha o exemplo aí, os dois exemplos. Viram a rua e a casa deserta. Viram a rua e a casa desertas. Ambas as construções estão corretas, porque rua e casa são substantivos do mesmo gênero e estão no singular. Então, o adjetivo pode ficar no singular ou no plural. Viram a rua e a casa deserta ou viram a rua e a casa desertas. Concordância nominal com vários adjetivos. O substantivo fica no singular quando há vários adjetivos no singular que se encontram determinados por artigos. Artigos. Sem a presença de artigos, o substantivo fica no plural. Então, veja bem, o substantivo vai ficar no singular quando há vários adjetivos no singular, mas que se encontram determinados por artigos. Se não houver os artigos, não existir a presença de artigos, ele fica no plural. Vejam os exemplos. A professora simpática e a antipática. Olha aí, eu deixei em azul o artigo a. Artigo definido feminino a. A professora simpática e a antipática. O professor simpático e o antipático. As professoras simpática e antipática. Veja aí que o substantivo foi para o plural, as professoras.
Mas não existe o artigo para determinar ali, ó. Olha, as professoras simpática e antipática. Não tem mais artigo aí. Por isso que o substantivo foi para o plural. Os professores simpático e antipático. Se forem substantivos próprios ou substantivos que exprimam graus de parentesco, o adjetivo deve ficar no plural. Se forem substantivos próprios, não é nomes de pessoas, ou substantivos que exprimam graus de parentesco, o adjetivo deve ficar no plural. Olha o exemplo, os dois exemplos aí. Meus simpáticos tios e tias me fizeram uma surpresa. Olha aí, tios e tias, esses são substantivos que exprimem graus de parentesco, né? São meus tios e tias. Meus simpáticos tios e tias me fizeram uma surpresa. Os contentes Pedro e Álvaro foram os campeões do torneio. São substantivos próprios, são nomes de pessoas, Pedro e Álvaro. Então, digo, fica sempre no plural, adjetivo. Olha aí, os contentes Pedro e Álvaro foram os campeões do torneio. E o verbo ser mais adjetivo. Vamos ver aqui a regra, o que diz. O adjetivo faz concordância com o substantivo quando há presença de artigos ou outros determinantes, mas permanece no masculino e no singular quando o substantivo se apresenta isolado. Então, ele faz concordância o adjetivo com o substantivo quando existem artigos ou outros determinantes, mas ele permanece no masculino e no singular quando o substantivo se apresenta isolado. Por exemplo, a alegria é benéfica para todos. Olha aí, a alegria é benéfica. Apareceu o artigo lá, a alegria. Então, o substantivo, ele vai fazer a concordância, tá vendo, com o adjetivo. Olha ali, ó. O adjetivo faz concordância com o substantivo. A alegria é benéfica para todos. Mas se não aparecer um artigo ou outro determinante, o substantivo apresentando-se isolado, então o adjetivo ele vai permanecer no masculino e no singular. Como no exemplo, alegria é benéfico para todos. Parece estranho, não é? Mas é o que diz a regra. Não teve o artigo, ele vai continuar, ele vai ser escrito no masculino e no singular. Alegria, mesmo sendo um substantivo feminino, mas o adjetivo, ele vai ficar no masculino e no singular, porque não há a existência, a presença de um artigo. Pronome indefinido neutro mais a preposição de mais um adjetivo. Como é que fica? Com os pronomes indefinidos neutros, nada, algo, muito, tanto, esses são pronomes indefinidos neutros. Mais a preposição de, o adjetivo deve ficar no masculino e no singular. Olha aí, masculino e singular, com esses pronomes indefinidos neutros, junto com a preposição de. Olha aí, os exemplos. Ela não tem nada de encantador, nada de. Ela não tem nada de encantador. Um artigo, um pronome indefinido neutro e a preposição de. Encantador é o adjetivo. Ela não tem nada de encantador. Ele tem algo de encantador. Elas não têm muito de encantador. Eles não têm tanto de encantador. Observem aí que o adjetivo ficou sempre no masculino e no singular. Palavra só como adjetivo. A palavra só, como adjetivo. Tendo o significado de sozinho, a palavra só atua como adjetivo, tendo o significado de sozinho, devendo concordar em número com o substantivo que caracteriza. Por exemplo, olha aí, em número está no singular aí o substantivo avô. Meu avô está só. Avós, o substantivo está no plural, ele vai para o plural. Meus avós estão sós, porque essa palavra só aí tem o sentido, o significado de sozinho. É como se fosse meu avô está sozinho, meus avós estão sozinhos. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido.
Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido, o adjetivo permanece no singular e no masculino, mantendo-se invariável, quando não há presença de artigos ou outros determinantes do substantivo. Olha os exemplos aí. É proibido visitação das instalações durante horário laboral. É necessário respeito e tolerância para se viver em sociedade. Então, o adjetivo permanece no singular e no masculino mantendo-se invariável, porque não há a presença de artigos ou outros determinantes do substantivo. Mas quando há a presença de artigos ou outros determinantes do substantivo, o adjetivo varia em gênero e número. Por exemplo, se eu digo, é proibida a visitação. Olha aí, o artigo apareceu, aí ele mudou lá. Então, variou lá em gênero. É proibida a visitação das instalações durante o horário laboral. São necessários muito respeito e muita tolerância para se viver em sociedade. Então, muito e muita estão determinando o substantivo. Então, ele variou em gênero ali e número, né? No caso, a de cima é proibida a visitação, também variou em gênero. Então, está aí, aparecendo sempre artigo ou outros determinantes do substantivo, o adjetivo varia em gênero e número. Com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e quite. As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e quite devem concordar em gênero e número com o substantivo que caracterizam. Olha os exemplos. Por favor, leia as informações anexas. Então, está concordando aí com o plural das informações. As informações anexas. As próprias professoras resolveram a falta de condições das salas de aula. As próprias professoras. Eu e você estamos quites. É como se eu dissesse nós estamos quites. Então, com essas palavras, anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e quite, devem concordar em gênero e número com o substantivo que caracteriza. Com as palavras bastante, caro, barato, muito, pouco, longe e meio, as palavras bastante caro, barato, muito, pouco, longe e meio, embora invariáveis enquanto advérbios, devem concordar em gênero e número com o substantivo que caracterizam enquanto adjetivos. Fazem a função de adjetivos, devem concordar em gênero e número com o substantivo que eles estão caracterizando. Olha os exemplos. Há bastantes alunos interessados na palestra. Essas compras ficaram muito caras. Vou comprar aqueles chinelos baratos. Apenas preenchi meia folha de papel com as informações necessárias. Seguinte. Com as palavras alerta e menos. As palavras alerta e menos, embora atuem como adjetivos, são advérbios, permanecendo sempre invariáveis. Olha aí o exemplo. Os cachorros ouviram o barulho e ficaram alerta, e não alertas. Fica sempre invariável, certo? Mesmo sendo os cachorros. Os cachorros ouviram barulho e ficaram alerta. Assim, há menos confusão. E não devemos dizer assim, há menos confusão. Não, há menos confusão não existe. É invariável. A palavra alerta e menos, embora atuem como adjetivos, mas elas são advérbios. Então, elas permanecem sempre invariáveis. Assim, há menos confusão. Com as expressões um e outro, uma e outra, num e noutro, numa e noutra. O adjetivo deve ser escrito no plural, embora o substantivo permaneça no singular. Olha aí, a diretora achou um e outro funcionário cumpridores. Esse um e outro, ele nos dá a ideia de plural. Então, o adjetivo deve estar escrito sempre no plural, embora o substantivo aí está no singular. Ó. Funcionário, mas a diretora achou
um e outro funcionário cumpridores. Você pôs isso numa e noutra gaveta arrumadas, numa e noutra gaveta arrumadas. Então, essas expressões aí, o adjetivo deve ser sempre escrito no plural, e mesmo que o substantivo permaneça no singular. E a concordância nominal irregular. A concordância nominal pode ser também irregular, ocorrendo silepse. O que é silepse, professor? É uma concordância mental ou figurada com um substantivo que não está explícito na frase, mas sim subentendido. A gente subentende que existe aquela palavra ali, embora ela não apareça graficamente. Por exemplo, Minas Gerais é encantador. Olha, Minas Gerais é encantador. Está subentendida a palavra estado. É como se eu dissesse, o estado de Minas Gerais é encantador. Então, isso é a silepse. Não apareceu aí a palavra estado. Só Minas Gerais. Mas a gente subentende que Minas Gerais ele está se referindo ao estado de Minas Gerais. Por isso que ele botou no masculino e disse, Minas Gerais é encantador. Olha o exemplo seguinte. São Paulo é linda. São Paulo. A palavra cidade, a cidade de São Paulo é linda. A palavra cidade está subentendida. Terminamos com a concordância nominal e vamos encerrar agora explicando a concordância verbal. Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, concordando com o sujeito gramatical. Por exemplo, eu sou feliz, eu sou feliz. Nós somos felizes. Rex já tomou banho. Mariana e Alice já tomaram banho. Vejam aí a concordância do verbo em número e com a pessoa. Singular ou plural e nas pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos para os casos específicos de concordância verbal. Concordância verbal com sujeito simples. O sujeito é considerado simples quando apresenta apenas um núcleo. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar em número e pessoa. Olha os exemplos. A criança gosta de jogar videogame. Quem gosta de jogar videogame? A criança. A gente já sabe que é o sujeito. A criança gosta. Sujeito simples. Apresenta apenas um núcleo. Né? Só tem um sujeitinho aí, um núcleo só. Então, é com esse núcleo que o verbo deverá concordar em número e pessoa. Olha aí, as crianças, plural, gostam de jogar videogame. Eu vi o incêndio. Nós vimos o incêndio. E a concordância verbal com o sujeito composto, né? Tem aluno que respondeu, professor, eu perguntei, o que é o sujeito composto? Ah, professor, é um sujeito bem rico, é o dono de posto de gasolina, ele é um sujeito composto. Um posto de gasolina não é. Sujeito composto é quando apresenta dois ou mais núcleos. O verbo deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Olha aí, o Paulo e a Helena, dois sujeitos aí, ó. São eles aí, ó, tá lá. Paulo e a Helena. O Paulo e a Helena estão namorando. Se eu substituir aí, eu posso substituir também. Eles estão namorando. Como ele abaixo está. Ele e ela estão namorando. Dois núcleos. É um sujeito composto. Esta oração. Concordância verbal com verbos impessoais. Quando os verbos não apresentam sujeito, sendo chamados de impessoais, a concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. Exemplos. Havia mesas e cadeiras suficientes para todos. O verbo haver aí ele é um verbo que a gente chama de... Não está apresentando sujeito nessa frase, nessa oração, são chamados de impessoais. Então, a concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. Por isso que ele não posso dizer haviam mesas e cadeiras. Você tem que dizer... ou escrever havia mesas e cadeiras suficientes para todos. Olha aqui um que a gente, todo mundo erra. Faz 5 anos que eu conheci. Por causa
5 anos, a gente tende a colocar o verbo no plural. Fazem 5 anos. Está errado de acordo com a gramática normativa. O verbo fazer, nessa oração aqui, ele é chamado de verbo impessoal. Então, a concordância deve ser feita sempre com a terceira pessoa singular. Ele faz. Faz 5 anos que eu conheci. Faz 3 dias que eu não almoço. Olha aí. E verbos de fenômenos atmosféricos. Por exemplo, chovia todos os dias. Eu não posso dizer choviam todos os dias. Chovia todos os dias. Então, concordância verbal com os verbos impessoais, a concordância com o verbo deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. Concordância verbal com a partícula se. Quando a palavra se é uma partícula apassivadora, a concordância verbal é estabelecida com o sujeito paciente, variando em número. Por exemplo, vende-se apartamento. Vendem-se apartamentos. Agora, quando a palavra se é uma partícula indeterminadora do sujeito, não está determinando o sujeito, a concordância verbal é estabelecida sempre com a terceira pessoa do singular, embora que até lá fique no plural ou não. Olha aí, ó. Precisa-se de empregado. Precisa-se de empregados. Vejam aí também a existência da preposição. Concordância verbal com o verbo ser. O verbo ser estabelece concordância com o sujeito gramatical, conforme a regra base de concordância verbal. Contudo, sendo um verbo de ligação, em alguns casos estabelece concordância com o predicativo do sujeito. Concordância verbal com o verbo ser. Olha os exemplos. Quem são os pais desta criança? Quem são os pais? Eu não posso dizer quem é os pais, né? São 9 da manhã. Não posso dizer é 9 da manhã, não. São 9 da manhã. Até parece que tudo são rosas. Ok? Continuemos. Concordância verbal com o verbo parecer. Nas construções em que o verbo parecer aparece conjugado com o verbo no infinitivo, pode ocorrer apenas a flexão do verbo parecer ou apenas a flexão do verbo no infinitivo. O erro ocorre quando é feita a flexão dos dois verbos em simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, não pode. Ou um flexiona ou outro. Olha os exemplos. Os cachorros pareciam entender a dona. Então a flexão aí é do verbo parecer. Tá vendo? Pareciam entender. Entender ficou no infinitivo. Os cachorros pareciam entenderem a dona. Aí o verbo que estava no infinitivo foi flexionado. Os cachorros pareciam entenderem a dona. Ok? Não posso fazer ao mesmo tempo flexionar os dois, ou um ou outro. Concordância verbal com os verbos dar, bater e soar. Olha a diferença de soar para suar com U. Suar é transpirar, com U é transpirar, não é? Soar é uma campainha, um sino da igreja está soando, um barulho sonoro, né? É um sinal sonoro. Então, com os verbos dar, bater e soar, a concordância verbal é feita com o sujeito da oração se for dada ênfase ao substantivo. Sendo dada ênfase ao verbo, a concordância verbal é feita com o numeral. Por exemplo, o relógio da torre deu 11 horas. Está concordando com o sujeito que é o relógio da torre. O relógio da torre deu 11 horas. Então, o verbo aí concordou com o sujeito. Deram 11 horas no relógio da torre. Aí já concorda com o numeral 11. Deram 11 horas no relógio da torre. Concordância verbal com verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo podem ser utilizados de forma flexionada, infinitivo pessoal, ou de forma não flexionada, infinitivo impessoal. A concordância verbal deverá ser feita com infinitivo pessoal sempre que houver um sujeito definido ou quando se quiser definir o sujeito. Também quando o sujeito da segunda oração for diferente do da primeira e para indicar uma ação recíproca. Olha aí, este lanche é para nós comermos e não este lanche é para nós comer. Este lanche é para nós comermos. Acho importante finalizares o projeto. Hoje ninguém fala assim, né, minha gente? Porque aí ele está se referindo à segunda pessoa, tu. Acho importante tu
finalizares o projeto. A gente usa mais o você aqui no português brasileiro. Mas é bom que vocês saibam como é a regra da norma culta, da gramática normativa, para que vocês também tenham mais esse conhecimento. A mãe não viu os filhos entrarem em casa, e não a mãe não viu os filhos entrar em casa. Ok? Está aí azul, indicando a concordância verbal com os verbos no infinitivo. Concordância verbal com haja vista, essa expressão haja vista. São aceitos dois tipos de concordância verbal. Ou a expressão se mantém inalterada, sempre no singular, ou ocorre flexão do verbo haver em número, ficando haja ou hajam vista. Ambas as formas devem ser consideradas corretas. Olha os exemplos. É necessário uma mudança de mentalidades. Haja vista a injustiça social que ainda ocorre. É necessário uma mudança de mentalidades. Haja vista as injustiças sociais que ainda ocorrem. E é necessário uma mudança de mentalidades. Hajam vista as injustiças sociais que ainda ocorrem. Então, os três exemplos são considerados, né, corretos. Concordância verbal com a maioria, a maior parte e a metade. Essas expressões. Com essas expressões, o verbo fica conjugado preferencialmente na terceira pessoa do singular. Contudo, já se considera aceitável o uso da terceira pessoa do plural. A gente pode usar a terceira pessoa do plural para essas expressões. A maioria, a maior parte, a metade. Exemplo, a maioria dos alunos vai. Olha aí, a maioria dos alunos vai. A maior parte dos alunos vai. Eu posso usar também na terceira pessoa do plural. A maioria dos alunos vão. A maior parte dos alunos vão. Então, ambas as construções estão corretas. Concordância verbal com o pronome relativo que. O verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo que. Fui eu que pedi. Foi ele que pediu. Fomos nós que pedimos. Está vendo? O verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo que. Qual é o pronome? Que. Relativo. E o termo antecedente, fui eu. Fui eu que pedi. Foi ele que pediu. Fomos nós que pedimos. É a conjugação verbal. Eu pedi, ele pediu, nós pedimos. Concordância verbal com o pronome relativo quem. Agora é o quem. O verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo quem ou fica conjugado na terceira pessoa do singular. Fui eu quem pedi. Fomos nós quem pedimos. Fui eu quem pediu. Fomos nós quem pediu. Então, ele pode concordar com o termo antecedente, não é? Com o pronome, ou ele fica conjugado na terceira pessoa do singular. Concordância verbal com um dos que, essa expressão um dos que, com a expressão um dos que, o verbo fica sempre na terceira pessoa do plural. Sempre na terceira pessoa do plural para essa expressão um dos que. Um dos que foram, um dos que querem, um dos que podem. E aí, o menininho aí dizendo, mas eu posso cair. E o amigo, para levantar a autoestima dele, diz, ou pode voar. Assim são vocês em casa, né? A gente acha que um dia pode cair, mas vocês podem voar. Certo? Então, estamos encerrando aqui mais uma aula de língua portuguesa, agora para o 9º ano e a 4ª fase da EJA, com a concordância nominal e a concordância verbal. Eu sou o professor Heraldo Cunha, fiquem com Deus e até a próxima aula.